Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Está começando mais um resumo daqueles que você conhece. Aqui no nosso canal Tens um Minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meu nome é Otoniel. Eu estou aqui para comentar com você a quarta lição desse terceiro trimestre, que tem por título O Encontro de Ruth com Boaz. Nesta presente lição, iremos falar sobre esse maravilhoso encontro proporcionado por Deus. Iremos falar sobre trabalho, sobre honra, respeito, amizade, companheirismo. Então fique bem atento, pegue sua caneta, seu lápis, seu caderno de anotação. Não esqueça de pegar a sua revista e a sua Bíblia, porque a partir de agora vem muita coisa boa para você. Roda a vinheta. Meus queridos, para fundamentar nossa lição de hoje, eu quero te convidar para nós lermos o texto áureo e a verdade prática, porque tudo aqui é fundamentado na palavra de Deus. A verdade prática se encontra em Ruth, capítulo 2 e o versículo de número 12. Acompanhe comigo esse texto aí na tela. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. A verdade prática nos diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Tendo apresentado para você a verdade prática e o texto áureo, eu gostaria de continuar com você, lendo agora a leitura bíblica em classe, que se encontra também no livro de Ruth, capítulo 2, leremos do verso 1 ao verso 4. Depois leremos o verso 11, 12 e 13. Acompanhe mais uma vez a leitura desses textos aí na tela. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou, quanto dissestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas te viestes abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Pois bem, tendo lido para você esses textos que norteará a nossa lição de hoje, eu te convido para propriamente agora nós entrarmos nessa lição, se assim Deus nos permitir. Pois bem, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta quarta lição, nós iremos falar sobre o encontro de Ruth com Boaz. Tudo planejado por Deus. Não obra do acaso, não foi sem querer, não foi como a música do mundo diz aí, né? O acaso vai acontecer quando eu andar distraído. Não, não é assim que o cristão vive, não é assim que o servo de Deus acredita. O que nós cremos, acreditamos piamente, é que Deus está no controle da nossa vida, da nossa história. Então, tudo que vem acontecer
de positivo e negativo, Deus está no controle. É claro que em dados momentos nós chegamos a perder o controle, porque somos falhos, limitados, somos humanos. Porém, descansamos no Deus que está provendo o necessário, que está tomando conta da nossa vida. Foi a Ele que nós depositamos, foi a Ele que nós entregamos a nossa vida. Então, já a princípio, eu quero te convidar para você curtir, compartilhar e comentar. Comenta aí, fale o que você está achando da aula, se você está gostando. Comente, porque isso é importante para o nosso trabalho. Se você acabou de chegar aqui e é novo no nosso canal, eu quero te apresentar a seguinte coisa. Nós apresentamos toda semana, todo sábado, o comentário da lição que será aplicado no domingo em grande parte das igrejas no Brasil. Então, se esse material vai contribuir para a tua formação, para o teu conhecimento espiritual e intelectual, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações assim que publicarmos esses vídeos. Pois bem, sem mais delongas, para não nos prolongarmos aqui, eu quero te apresentar o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico dessa lição, que tem por título Boaz, o remidor. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, um homem próspero. Segundo, Goel e Levi. E terceiro, temor e respeito. Pois bem, o primeiro ponto que nós analisaremos aqui é sobre as condições financeiras deste homem que aparece. Você estudou comigo na terceira lição que as 2 pessoas em destaque ali foi a Ruth e a Noemi. No entanto, na quarta lição, uma terceira pessoa é introduzida nessa belíssima história. História essa que a cada passo que nós lemos, que nos aprofundamos, nós nos apaixonamos com o cuidado de Deus, com o amor de Deus, para com aquelas pessoas que depositam sua fé diante dele. Essa história é uma história de uma pessoa que abandonou o seu povo, abandonou a sua família para cuidar de uma mulher viúva e sozinha. E ela também viúva, é claro, mas não só viúva, mas também perdeu os seus filhos. E nós percebemos que Deus honra ela poderosamente na terra pela atitude que ela teve. Meu amado irmão, o texto vai nos narrar, vai nos contar que esse homem era um homem próspero, veja, um homem próspero e um homem poderoso. Isso mostrava não só a quantidade de terra que ele tinha, como também a influência no meio do seu povo, pois ele era um belemita, ou seja, de Belém. Eu digo isso pois Matthew Henry, ou Mateus Henry, como você quiser aí falar, é um belo comentarista da Bíblia. E ele vai falando sobre esse tema, ele vai dizer que essa frase, um homem valente e poderoso, né? Essas 2 palavras aí, um homem valente e poderoso, estava significando que Boaz era um homem íntegro, um homem respeitado, um homem querido, a ponto também de ser um homem com muita influência na sociedade. Por quê, Otoniel? Porque provavelmente ele tem muitas terras, não uma terra só, não um pedaço de terra pequeno, mas muitas terras, ou seja, Deus o abençoou poderosamente. Então, essa sua influência vem da sua vida pautada nos caminhos do Senhor, uma vida íntegra, e também desse poder aquisitivo, econômico que ele exercia, que ele influenciava entre o seu povo. Dito isso, eu quero me deter com você agora sobre o segundo subtópico, porque o segundo subtópico vai falar sobre Goel e Levi. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse momento. Eu não só vou falar aqui um pouco do que eu conheço, como também vou citar algumas autoridades no assunto, para fundamentar e que você entenda bem sobre esses 2 termos, Goel e Levi. A princípio, para informação sua, esses 2 termos está referido na lei de Moisés. O que significa um, Antoniel? O Goel, nós vamos falar sobre alguém que é um resgatador. E o Levi aí, nós iremos falar sobre o levirato. Então, essas 2 palavras será apresentada para você a partir de agora.
Então, a princípio, eu quero te apresentar o autor, que é o Roland de Waal. Ele é muito conhecido, um belo autor e escritor. E ele vai trazer para a gente o significado de Goel. Então, anote bem aí. Goel é um redentor, um defensor, um protetor dos interesses do indivíduo ou do grupo. Aqui, falando com relação à família. Note bem isso. Um exemplo aqui claro para você. Se um israelita precisou vender como escravo, veja bem isso. Se um israelita precisou se vender como escravo para pagar uma dívida, deverá ser resgatado por um dos seus parentes próximos, ou seja, o Goel. Então, o Goel seria esse remidor que pagaria a dívida desse israelita para livrá-lo desta condição de escravo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aqui, porque eu analiso com você. Quando um israelita precisa vender o seu patrimônio, o Goel tem o direito preferencial de comprar essas terras. Lembre que esse Goel nós estamos atrelando a uma pessoa que faz parte da família. E eles prezavam que esta família comprasse para que esses bens continuassem junto daquela comunidade, daquele clã, a quem aquela pessoa que naquele momento teve que vender, pertencia. Ou seja, um exemplo aqui, eu estou passando por uma situação difícil e tenho que vender as minhas terras. Então, colocando à venda essas terras e aparecendo várias pessoas para comprar, se alguém da minha família chegasse para comprar, essa pessoa teria a preferência na hora da compra. Então, mais uma vez, explicando para você, o Goel, ele tem essas definições: redentor, defensor, protetor, ok? Segure isso aí. Outro ponto que eu destaco para você acerca do termo Goel é que esta palavra ela procede, a raiz dela vem da palavra resgatar, reivindicar e mais fundamentalmente proteger. Então, proteger é o que mais dá significado a esta palavra Goel. Trazendo agora para a história que nós estamos analisando. No caso de Noemi, Noemi e seu esposo têm uma posse que a pobreza o obriga a vender. Sua nora Ruth é viúva e sem filhos. Lembre-se disso. Pelo menos o texto narra. Então, Boaz é o Goel de Noemi e de Ruth nesse caso. O papel do resgatador neste caso aqui, nesta situação, seria de adquirir a terra de maneira que ela permanecesse sobre a mesma herdade, ou seja, sobre Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Ok? Entendeu essa primeira parte? Então, já que eu expliquei sobre o Goel, vamos explicar agora sobre o levirato. Na lei do levirato, previa que o irmão do cunhado, o Levi, casasse com a viúva e suscitasse a descendência do falecido. Está aí para você ler em casa com mais tempo. Deuteronômio 25, capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Você também verá em Mateus 22, capítulo 22, do versículo 24 ao 48. Tudo indica, meus queridos, como o autor da lição bem disse, que essa prática foi aplicada seguindo uma ordem de parentesco. Por que eu digo isso? Porque o Boaz aqui não é o parente mais próximo. Eu quero ler para você, para deixar isso bem mais fácil, Ruth, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Ruth, capítulo 3 e o versículo 12. O texto diz a seguinte coisa: porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor. Isso Boaz falando. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, mais próximo. O versículo 3 diz: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redimida. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita aqui
até amanhã. Deita-te aqui até amanhã. Ou seja, o Boaz, nós percebemos aqui, está seguindo o padrão como é ali bem definido na lei. No entanto, nós percebemos que, pela provisão de Deus, quis Deus que Boaz fosse o remidor tanto da Noemi quanto da Ruth. Desse modo, meu querido, entendendo agora o que é o Goel e o levirato, nós percebemos que o levirato não se aplica muito bem a Ruth. Por quê? Porque o levirato falava-se de uma situação em que ela casaria com um cunhado. Mas lembre-se, o cunhado morreu. Aí você pode me perguntar, Otoniel, então o levirato não vai se aplicar a Ruth porque o seu cunhado morreu. Mas aí eu quero abrir o teu entendimento acerca disso aí. Muitos historiadores e teólogos entendem que a lei do levirato aqui não está se referindo apenas à família, e sim ao clã que está inserido. Se partimos desse pressuposto de que não se refere apenas a famílias, e sim ao clã, então a lei do levirato pode ser aplicado também, nesse caso, a Ruth, pois, vale ressaltar, que Boaz faz parte da família de Elimeleque. Em que grau, Otoniel? Em que grau nós não sabemos. Uns dizem que ele era sobrinho, outros não falam a respeito. Como não temos essa certeza, nós não precisamos aqui falar e determinar o que ele era. Uma coisa é certa, ele era parente de Elimeleque. Desse modo, a ideia aqui, meu querido, do levirato principal era o quê? Perpetuar o nome do falecido. Ou seja, que a geração dele continuasse através de alguém, como assim foi na vida de Ruth. Dito isso, para você, vamos para o terceiro subtópico, que fala de temor e respeito. Meus queridos, temor e respeito. E eu quero abrir aqui um parêntese para você, porque agora nós iremos falar do patrão e do empregado. E nós vivemos num mundo, em um contexto, em que muitas pessoas são oprimidas no trabalho pelo patrão, são desrespeitadas, né? São assediadas. Então, há um contexto difícil para muitos trabalhadores, onde os patrões, por serem patrões, se acham no direito de gritar, de oprimir o próximo e fazer o que bem entender. É claro que as leis brasileiras não dá esse direito para eles. Mas, infelizmente, nós conhecemos como é nossas leis aqui no Brasil. No entanto, também há muitos trabalhadores irresponsáveis, né? Ócios, vai para o trabalho e fica ociosos, tendo o que fazer, não faz. Então, há de se analisar esses dois pontos. Quando nós analisamos a história aqui de Boaz e de Ruth, nós percebemos, primeiro, olhando por parte dela, de que era uma mulher trabalhadora, determinada, esforçada. Nós estamos falando de um trabalho braçal, no sol, um trabalho difícil, um trabalho que, em grande parte, o homem exercia, mas vendo ela de que o único meio para a sua sobrevivência naquele momento seria ir ao campo apanhar essas espigas ou a cevada que ali ficasse, foi isso que ela fez. Vale lembrar que ela só fez isso, aqui a gente olhando o contexto, porque claramente a sua sogra Noemi deve ter falado a ela sobre esta ordenança da lei de Moisés, de deixar o mantimento para os mais necessitados. Digo isso com propriedade porque você sabe que Ruth não era uma israelita, e sim uma moabita, e os costumes moabitas era totalmente diferente. Então você percebe por parte dela essa pessoa determinada, essa pessoa esforçada, uma pessoa valente. Por outro lado, também nós percebemos a atitude do Boaz. O Boaz chega no campo onde ele é o dono, não chega oprimindo ninguém, agredindo ninguém, esculachando com ninguém. Pelo contrário, ele sauda aqueles homens e aqueles homens também, de forma ali muito honrosa, sauda aquele seu patrão. Nós vemos que a atitude de Boaz é uma atitude respeitosa para com os seus trabalhadores, do mesmo modo que os seus empregados é para com ele. Oh, meu querido, como isso é maravilhoso, né? Que a nossa geração
que as empresas, que os patrões pudessem agir da forma como Boaz agiu, assim como também os colaboradores pudessem agir como um todo, como também esta moça agiu. Mas sabemos que nem tudo é perfeito. Mas nós, como cristãos, temos a nossa obrigação de sermos sal da terra e luz do mundo em todos os aspectos. Se for na empresa, ser padrão, ser um funcionário padrão, respeitoso, obediente dentro da legalidade, respeitando as regras da empresa, trabalhando, não faltando, cumprindo com as suas obrigações. Eu acho que isso não é a regra apenas do cristão, mas de todo ser humano como um todo. E aqui nós percebemos essa harmoniosidade entre o empregado e o patrão. Aqui a gente está falando dos empregados, porque vale ressaltar que no período de colheita, os donos de terra contratavam pessoas para fazer esse trabalho aqui, como você pode perceber, nos campos de Boaz. Com isso, eu encerro essa primeira parte, né, o primeiro tópico, te convidando a nós irmos para o segundo tópico nesse momento. O segundo tópico dessa lição tem por título O carinho de Boaz para com Ruth. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber, primeiro, a pureza não exclui a ternura. Segundo, Deus estava agindo. E terceiro, sensível e espiritual. Pois bem, a pureza não exclui a ternura. Você percebe que Boaz chega no campo, ou ao campo, onde ele era dono daquelas terras, e ele trata com carinho a Ruth. Ora, eu destaco aqui para você, é uma moabita. E ele pergunta, né? Quem é essa moça? De quem é essa moça? Mas quando falam, é a Ruth, que vão explicar, ele diz, eu sei a história dela. Eu sei a trajetória dela. Eu sei o que ela abriu mão para estar aqui. Ou seja, o testemunho, mais uma vez, eu falo aqui, vale mais do que 1000 palavras. É como se alguém olhasse para você, quem é aquele ali? E não conhecesse. Aquele ali é Otoniel. Eu conheço ele. Aquele é fulano e tal. Eu conheço a história dele. Eu sei de onde ele veio. Eu sei a trajetória que ele percorreu para chegar até aqui. Isso é maravilhoso, meu irmão. Quando esses testemunhos aparecem sem que nós façamos propaganda, porque o que mais vemos por aí são pessoas fazendo propaganda de si. Isso aí não é bom. Uma coisa é você estar num canto e alguém falar de você, falar bem de você, dar testemunho de você. Isso sim é maravilhoso. Então Boaz trata essa moça com ternura. Veja que coisa maravilhosa. Além de tratar essa moça com ternura, ele diz, olha, eu falei para os moços que estão aqui no campo, para ninguém tocar em você, para ninguém mexer com você. Enquanto você estiver aqui, você está protegida. Veja a sensibilidade desse homem de cuidar de uma estrangeira. Além de deixar ela pegar o mantimento, ainda deu a ela a proteção para que ninguém a tocasse. Isso é muito importante, meu querido. Você percebe um homem cuidadoso, cavalheiro, né? Educado. Não é o fato de ser o dono, de ser o patrão, de ser o provedor de muitas pessoas, que deve ser arrogante, né? Que deve ser uma pessoa egocêntrica. Não, pelo contrário. O Boaz mostra, dá uma aula de como ser um bom patrão. O segundo subtópico diz: Deus estava agindo. Ora, não era apenas uma estrangeira no campo de Boaz. Não era mais um trabalhador no campo de Boaz. Não era mais um necessitado atrás do mantimento para continuar vivo no campo de Boaz. Não. Era a pessoa certa, no momento certo, no campo de Boaz. Era o Boaz chegando na hora certa, que pelo contexto ali, pelo que podemos perceber na leitura ali, já era um finalzinho de tarde, onde as pessoas já tinham trabalhado, chegando também no momento certo. Deus é maravilhoso. Deus marca encontro. Ei, meu querido, Deus está atrasado, ou Deus se adiantou. Negativo. Vai chegar no momento certo, vai chegar na hora exata, Deus fará o encontro perfeito. O encontro de Boaz com Ruth foi Deus que fez. E tudo que Deus faz é perfeito. E aí, não era mais apenas uma moça. E você percebe que a forma como ela vê ele tratando ela fez com que ela se inclinasse no chão de forma humilde, reconhecendo que era indigna do tratamento que recebeu. Mas de modo algum, aquele homem destratou ela. Pelo contrário, chamou de minha filha, a respeitou,
Quando Deus está num negócio, meu querido. Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu sou prova disso. Quando nós damos o primeiro passo na obra do Senhor, quando nós damos o primeiro passo a fazer a vontade de Deus, Deus nos ajuda nos demais passos. Ele vai conosco. Aquilo que parece impossível passa a se tornar possível, porque ele vai abrindo as portas, ele vai clareando, ele vai mostrando o caminho, ele vai nos mostrando um leque de oportunidades, só porque nós decidimos, tomamos a decisão de colocar ele no controle da situação da nossa história. Essa moça resolveu abrigar-se nas asas do Todo-Poderoso. E o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa moça sentiu de perto o descanso de Deus quando resolveu se abrigar nas asas do Todo-Poderoso. Então não era o acaso, não era mais uma moça, era Deus agindo em favor dela. Nem ela percebia, nem ele também percebia, mas era Deus. Era Deus trabalhando. Era a mão de Deus, né? Como a música diz. E vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre, sempre a mão de Deus. Por último, o terceiro subtópico diz sensível e espiritual. Aí o autor da lição diz: Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é a declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras. Ah, é uma moabita. Nada. Ele vai para além dos campos de Israel. Ele vai lá buscar uma moabita, sim. Deus vai para além de barreiras étnicas, culturais. Isso para Deus não é nada, meu querido. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Glória a Deus por isso. Então aquela moça, né, que a princípio ficou apreensiva, quem não ficaria apreensivo, né? Estou num campo, sou um estrangeiro, pedindo mantimento, buscando o pão de cada dia. Como esse homem vai me tratar? Porque o padrão da época não era uma pessoa tão dócil, uma pessoa tão educada como esse homem. Mas, pelo contrário, a forma como ele a tratou o deixou confortável, a deixou confortável, e ela continuou a trabalhar ali e pegar o seu pão de cada dia. Com isso, meu querido, não se esqueça mais uma vez de curtir, comentar, compartilhar. Você está vendo o quanto essa aula é proveitosa. Ei, por favor, não sai dessa aula sem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos para o terceiro e último tópico dessa lição. Meus queridos, o nosso terceiro e último tópico tem por título A Colheita de Ruth e a Sua Sobrevivência. Está dividido também em 3 subtópicos. Primeiro, a lei da semeadura. Segundo, os acasos de Deus. E terceiro, o resultado da colheita. Eu não vou me aprofundar muito sobre a lei da semeadura, porque na lição passada eu tratei sobre isso. Se você ainda não viu esse vídeo, procure aí na playlist, vai estar logo em cima. Aí dentro da aula, da terceira aula, eu falei um pouco mais sobre a lei da semeadura. Agora, nesse momento, só para lembrar você, eu digo que foi algo determinado por Deus desde a lei de Moisés para ajudar o necessitado. Ou seja, o rico tinha a obrigação de deixar uma parte para os necessitados e também para os estrangeiros. Mateus Henry, ou Matthew Henry, como eu falei no começo da aula, ele diz que as beiradas do campo ficavam para essas pessoas, não só a beirada do campo, mas também aquilo que caía, os grãos que caía, eles não apanhavam e deixavam para os necessitados ali buscarem o seu alimento. Outro ponto importante, essa era a parte que era a obrigação do rico. Por parte do pobre, o pobre também não ia receber esse grão, né, em casa. Ele teria que sair também do seu comodismo ali, né, a não ser se fosse uma pessoa impossibilitada. Mas caso não, ele teria que ir ao campo também, como a Ruth fez, para apanhar esse alimento que ficou ali no campo. Esses grãos, né,
como a gente viu aqui, essas espigas, seja o trigo, seja a mostarda, seja a cevada, tantas outras coisas ali que era plantada naquele campo. Se nós olhássemos para Boaz nos nossos dias, ele seria um grande agro, né? Ele seria do agronegócio, por assim dizer, um grande investidor do agronegócio. Pois bem, meu querido, dentro dessa lei da semeadura, nós percebemos uma coisa interessante, porque você vê que era o cuidado de Deus de deixar também o necessitado com o pão de cada dia. E você percebe que a moça abre mão da idolatria moabita. Lembro a você que o deus deles era o Quemós. Esse deus Quemós era um deus que as pessoas também ofereciam crianças a ele. Era um deus que aceitava o sacrifício de crianças. Essa moça abre mão do Quemós para se abrigar, mais uma vez eu falo isso, nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus que cuida em detalhes da sua criação. Deus cuida em detalhe dos seus. Esta prova aqui neste livro de Ruth é uma prova para mim e para você nos nossos dias de que Deus cuida de nós nos detalhes. Às vezes nós nos comportamos como os discípulos, preocupados com o dia de amanhã, ansiosos, mas Deus vem e nos dá uma palavra, diz assim, olha, por que se preocupar com o dia de amanhã? Tu não vai aumentar um côvado a mais nisso. Tu não vai mudar nada. Olha para o lírio do campo, como eles se vestem tão bem. Assim como eu cuido do lírio do campo, eu vou cuidar de você. Eu tenho cuidado de você. Esta é a palavra. Eu tenho cuidado de você. Assim como eu dou o alimento aos pássaros, eu também dou o pão de cada dia para você. Então descanse no Senhor. Se você nesse momento está desempregado, eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Deus é Deus de provisão, é o Jeová Jirê. Assim como ele proveu para essa moça, ele é poderoso para abrir as portas para você. Mas fique tranquilo. Enquanto ele não abre as portas, ele vai mandando o alimento, o pão de cada dia para você. Amém? Que essa palavra possa confortar teu coração neste momento, porque Deus é o Deus de provisão. Os acasos de Deus. Não existe acasos de Deus. Mas aqui o autor traz, entre aspas, os acasos de Deus para nos lembrar de que tudo isso aqui estava no controle de Deus. Nada tinha fugido da providência dele. Em todos os momentos, Deus estava guiando os passos de Ruth, os passos de Noemi e os passos também do Boaz. Você percebe a alegria da Noemi quando ela pergunta, olha, onde foi que você apanhou essas coisas? Onde foi que você adquiriu isso? E ela vai falar, nos campos de Boaz. Isso traz uma esperança para Noemi, porque ela sabia quem é o Boaz. Isso traz uma fagulha lá no coração. Eita, ainda há esperança. Ô, glória. Ainda há esperança. Quando nós vamos em busca do remidor. Quem é o nosso remidor? Cristo. Quando nos ajoelhamos a Ele, como ela fez. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa necessidade. Ele é poderoso para nos acender aquela esperança que estava se apagando. Assim como foi na vida de Noemi. Por último, o resultado da colheita. Deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes o resultado vem de imediato. Às vezes nem tanto. Às vezes demora um pouco. E uma coisa é certa. Aquele que leva a preciosa semente, como o Salmo 126 fala, chorando, né? Aquele que abre mão para levar a preciosa palavra, para viver para Cristo, meu querido. Há recompensa da parte dos céus para ele. Meu querido, o resultado da colheita virá. Ou logo, ou daqui a algum tempo. De uma coisa é certa, o dono dos campos, ele é poderoso para te dar o mantimento. Fique tranquilo, o seu trabalho não é vão no Senhor. O que você tem feito tem sido anotado e visto nos céus. No momento certo e na hora exata, vai chegar para você o resultado dessa colheita. A princípio teve esse resultado para a Ruth, mas um resultado maior viria para ela. Pela decisão que ela tomou. Assim era a nossa vida. Deus vai nos provendo, vai mandando um mantimento, vai mandando uma coisa, vai mandando outra. E aí as lutas vêm para nos fazer parar na caminhada. Não pare, não desista, continue, avante, porque o Deus poderoso
deste campo maravilhoso a qual nós estamos trabalhando, nos dará a recompensa pelo nosso trabalho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele aplique melhor esta palavra no nosso coração. Uma ótima aula para você, professor, e para você, meu amado irmão e aluno. Fique na paz.